Oi, testando o som. Boa noite, galera. Oi, Ana. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Ana? Maravilhosa. Quanto tempo, né? Sim, como é que tá as coisas? Estamos caminhando, né, Ana? A luta não pode parar, né? A gente vai caminhando. Então, a gente aguarda uns minutinhos para entrar o pessoal e a gente começa o nosso bate-papo. Essa é mais uma dos encontros que eu estou fazendo, né? Convidando companheiros, pessoas que queiram dialogar sobre assuntos diversos ligados à política, à nossa vida social, né, em geral. Eu sou pré-candidata a vereadora aqui pela cidade de Goiás e a gente quer fazer um trabalho participativo, coletivo, com a presença da comunidade, né? Então, Ana, você quer se apresentar? Boa noite, boa noite. Meu nome é Ana e eu sou mestranda em Direitos Humanos na UFG. Sou egressa lá da Regional Goiás, então conheço um pouquinho dessa cidade, Sim. dessa candidata, né? Uma paixão, um amor muito forte por esse lugar. Bom, somos iguais, né? Eu, seu microfone acho que está um pouco baixo. Mas, deixa eu tentar colocar o fone. Vou testar de novo. Assim, Pronto aqui. Ficou boa melhor? noite, pessoal. Ficou ótimo agora. Ficou melhor? Sim, ficou ótimo. Acho que você pode se apresentar novamente, Ana. Deu certo, Marisa? Tá me ouvindo? Marisa tinha falado ali que tava baixa, agora tá melhor, né? Sim, agora tá ótimo. Então, boa noite, né? Meu nome é Ana, sou mestranda em Direitos Humanos na UFG, me formei em Direito na UFG da Regional Cidade de Goiás, né? Bom, e eu também estou participando agora da pré-candidatura coletiva aqui para a vereança de Goiânia, né? Uma candidatura de 5 mulheres que está aí entrando para disputa, né? E eu acho muito bom que tenhamos tantas mulheres assim ocupando esses espaços, né? Que eu acho que é justamente o que a gente precisa nesse momento. Sim, então, nosso bate-papo hoje é sobre desigualdade social, né? A gente fala um pouquinho como que está o atual cenário diante da pandemia e conversar, dialogar, bater um papo, né? A gente não vai discutir aqui as questões técnicas relacionadas ao IGF, né? O Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, assim, pessoal, o nosso bate-papo a Ana vai trazer para a gente algumas ponderações, algumas considerações com relação ao IGF. Bom, Ana, falar de desigualdade social sempre foi um tema relevante, né, no nosso país, um país que é tão desigual, né? Apesar de ser tão rico, ainda é tão desigual, né? E a pandemia parece que escancarou, né? A pandemia fez com que se deixasse mais à mostra o quão essa desigualdade é latente, né? E a maioria da população, né, hoje em dia de trabalhadores e desempregados, as minorias, então assim, que já estavam acostumados a conviver com essa desigualdade, durante a pandemia a gente tem isso mais aflorado e mais
reforçado, né, mais nítido. Exatamente. Pode. Bom, esse debate do IGF, né, ele é importante, assim, tentar dizer por que a gente está falando dele agora, né? Tanta coisa acontecendo, né? A gente tem uma série de manifestações acontecendo em todo o país, em outros países, inclusive, por causa, né, do sofrimento das pessoas, né? Por causa de uma crise política muito forte, uma crise do sistema muito forte. Mas essa pauta do IGF, né, obviamente que ela não é uma solução completa, né, para todos os problemas, mas ela tem sido levantada por vários movimentos sociais, por partidos, como uma solução provisória, assim, que a gente consiga ter o mínimo, né, de justiça social, o mínimo de justiça tributária. E que, na verdade, esse IGF, né, ele está previsto na nossa Constituição Federal desde 88, pendente só de regulamentação para começar a funcionar. Então, assim, não é uma ideia nova que surgiu nesse Sim. momento de pandemia para poder melhorar um pouco a distribuição de renda no nosso país, né? Uma ideia já de justiça social muito antiga, mas que ela não foi colocada em prática. Eu acho que hoje a gente vai trazer alguns elementos de por que ela não foi colocada em prática Sim. também, né? Por que não foi regulamentado esse imposto, né? Os movimentos, eles costumam trazer a pauta do IGF como taxação de grandes fortunas. Juridicamente esse termo é incorreto, né? Mas toda a liberdade poética aí para os movimentos, né? Porque o que os movimentos têm usado é a taxação de grandes fortunas e tudo mais. Ele, na verdade, na Constituição está como um imposto, né? Que precisa ser colocado a partir de lei complementar. Então, como é por lei complementar, né? Existe um quórum de votação diferente do que é para uma lei ordinária. Mas, de qualquer forma, precisa disso, essa regulamentação ela basicamente vai explicar o que é uma grande fortuna, né, que é uma coisa que fica aí a dúvida, a Constituição não explica isso, e que tanto, né, vai ser pago, qual que é a alíquota desse imposto que vai ser paga, enfim, todas as definições de como esse imposto ele vai efetivamente funcionar vão estar nessa regulamentação que, obviamente, né, 32 anos depois, né, ainda não foi Sim. aprovada, apesar de já terem surgido, e aí eu posso falar um pouco mais disso mais na frente, várias propostas nesse sentido. Só queria confirmar se você está marcando meu tempo, pra gente poder Não, se acho que perder na conversa. pode ficar tranquila, tá tranquilo. Assim, Ana, então o IGF, o imposto, ele ainda não existe, né? Ele está previsto lá na Constituição, né? Mas assim, alguma forma, algum motivo, né? Até hoje, esse imposto ainda não foi regulamentado, né? E nós sabemos que vários outros impostos, né, que atingem principalmente a classe trabalhadora, estes impostos que deveriam ser corrigidos, né, a gente passar por uma reforma tributária justa, isso não acontece. Então, assim, você explicou um pouco o que seria o IGF. Então, por que a gente começou a debater o IGF agora? Né? Você explicou que já teve outras propostas, eu estive analisando também, vi essas propostas, a última acho que foi em 2009, né? A última proposta que teve de votação para o IGF, mas por que só agora é que passamos a discutir novamente o IGF? Por que será? Bom, assim, não é só o Brasil, né, que está agora com várias propostas novas sobre esse imposto, né? A gente está passando por além da pandemia, né, que é uma questão muito complexa, uma crise, né, no sistema de saúde, da Sim. vida humana. A gente está enfrentando uma crise econômica muito forte, que já estava prevista já há muito tempo, né? E a pandemia ela só vem agravar, escancarar uma crise que já estava em andamento, né? Em 2019 a gente já falava de uma massa de desempregados muito grande, né? Enfim, uma série de problemas econômicos, de aumento da pobreza, de degradação das condições de vida do povo, né? Da população. Da Enfim, retirada de direitos, né? retirada de direitos, inclusive com a aprovação do teto de gastos públicos já Sim. lá em
2017, eu acho, se eu não me engano, 2016, sim. 2016, né? Então, assim, a gente já vinha com uma crise muito forte e a resposta dessa crise, ao invés de ser o governo ajudar as pessoas que precisam, sempre foi salvar os grandes empresários, sempre foi salvar o lucro, né? E nunca dar uma resposta efetiva para ajudar as pessoas, né? Óbvio que a gente não está esperando isso nunca. Mas a resposta é justamente o contrário, né? Vamos reduzir os direitos dos trabalhadores e garantir o lucro das empresas e dos empresários, né? Essa é a única resposta que foi dada para essa crise. E a gente vê, inclusive agora na pandemia, hoje de manhã teve uma reportagem, né, no Jornal da Manhã que eu estava assistindo, sobre um aumento dos lucros dentro do agronegócio. Então, o agronegócio, né, com todo mundo sofrendo, ele continua enriquecendo e tem muitas pessoas que continuam enriquecendo, né? Inclusive às custas do aumento do desmatamento, né, na Amazônia e aqui em Goiás, né, a gente vê a região da Chapada, né, o território da Mercado dos Calungas sendo destruído. Por esses fazendeiros e tudo mais, tudo isso para garantir a margem de lucro deles. E acho que é nesse sentido que o IGF ele retoma agora com muita força, porque a proposta é justamente pôr a mão no bolso de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais patrimônio acumulado, né? Eu acho que a essência do IGF é pegar isso e devolver para as pessoas, porque querendo ou não, tudo isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, usando o exemplo do agronegócio, tudo isso que é do agronegócio foi retirado do povo, está sendo retirado da nossa terra, está sendo colocado veneno na nossa água, na nossa comida. Então, nada mais é do que devolver uma parcela, não uma pequena parcela para a população, colocando a mão no bolso aí dos mais ricos, né? Seria um mínimo de justiça fiscal, né? Exatamente. Não é uma transformação radical, né, que a gente está pedindo. Nada mais do que o cumprimento do que está previsto na Constituição Federal, né, uma agilidade aí do Legislativo em colocar isso em prática, né, em votar. E aí existe, né, uma série de questões que a gente pode falar que impede isso. Mas, enfim, toda essa complicação que a gente vê, essa dificuldade, né, de se fazer uma melhor distribuição de renda. E aí, só para dar alguns exemplos, assim, porque é óbvio que essas questões técnicas, elas não são fáceis de entender, mas, por exemplo, aqui no Brasil, os impostos sobre o consumo, eles são muito mais altos do que na maioria dos outros países. Pra gente entender que quanto mais pobre você é, mais você paga literalmente. Mais imposto, sim. Mais impostos. Porque o imposto sobre o consumo está em absolutamente tudo que você compra, no que você come, no que você veste, em absolutamente tudo. Aqui no Brasil, esse imposto ele chega a mais de 30%, 40%, depende, né? E em outros países, tem países que ele não passa de 18%. Né? Então, a taxação ela é desproporcional. E a ideia do IGF, inclusive nas propostas que estão surgindo, é que a gente faça uma taxação progressiva. Né? Quanto mais dinheiro você tem, mais você é taxado. E assim a gente incentiva, inclusive incentiva que, né, muita gente defende que o IGF vai colocar dinheiro para rodar e para produzir. Né? Porque esse patrimônio especulado, né, ele seria taxado. Sim, o dinheiro na mão do trabalhador, da pessoa, né, que trabalha, que paga a maioria dos impostos, ele gira, né, ele vai fazer com que a economia gire, né, e na grande fortuna, né, tá lá parado, tá rendendo lucro só para o milionário, né, e aumentando a desigualdade, né. Entre essas propostas que estão hoje, né, em debate, você tinha falado que tem várias propostas, já tiveram várias propostas. Dessas propostas que estão hoje, qual dessas você acha que atende, assim, que possa vir a atender um mínimo, né, de igualdade, né? Olha, eu não tenho
pré-definido assim, né? Alguma proposta, essa proposta eu defenderia, mas eu fiz algumas anotações para apresentar um pouco, né, da quantidade de propostas que a gente tem, Sim. né? No Senado tem pelo menos 5 propostas, né? E na Câmara ali a gente já tem muito mais, né? Se a gente for considerar em tramitação. Só desse ano são 8 propostas. Só que a maioria delas, elas têm algumas características em comum, né? Principalmente no sentido de definir o que é a grande fortuna. A maioria dessas propostas define acima de 20 milhões ou acima de 50 milhões, né? Isso seria um montante que seria uma grande fortuna. A outra coisa que a maioria delas tem em comum, e todas elas, tanto da Câmara, que estão na Câmara ou no Senado, é a alíquota, né? A maioria define uma alíquota progressiva. Então, é 1%. O imposto vai ser de 1% sobre quem tem patrimônio acima de 50 milhões. Sim. Mas quem tem 100 milhões vai ser, por exemplo, 2%. Entendeu? Quem tem menos Vai de aumentando 50... a alíquota. Exatamente. Bom, então, assim, essas são as características do que está sendo colocado hoje, né? É um pouco diferente, por exemplo, do que foi aprovado recentemente no Chile. O Chile ele aprovou um resgate, né, uma taxação única de 2,5%, de cerca de 1% da população mais rica do país, para atender especificamente ao momento da pandemia. Sim. E no Senado tem uma proposta, né, semelhante, que seria de fazer um resgate temporário, depois o IGF continuaria funcionando. Mas por quê? Porque a gente poderia usar ainda esse ano para poder pagar o auxílio emergencial, enfim, retribuir para a população. Diferente do que se daria se a lei for aprovada, porque ela só começa a valer Ano que vem. no ano Sim. que vem, por causa das regras aí do direito tributário. Bom, aí nesse sentido, né, a gente, assim, tem muitos projetos mesmo, né, em tramitação. Tem PL ali que está guardada de 89, sabe, desde 89. Sim. E assim, passou vários anos também sem propostas, né, anos que a gente pode dizer assim, a gente estava numa situação mais Tava tudo bem, né? sendo postergado, né? Então teve, logo em 89, pós-Constituição, teve 2 projetos, em 90 teve um projeto, aí a gente volta, né? Teve em 2008, 2011, mas a maioria foi em 2016, quando teve 5 projetos, e agora, né? Que a gente está com 8 projetos, isso na Câmara. E aí, né, tem as propostas que eu já falei do Senado. Enfim, Sim. uma das coisas dos argumentos que é colocado contra o IGF é essa dificuldade de definir o que seria um grande patrimônio, né? Eu acho que para a gente que não tem patrimônio nenhum, é muito fácil definir, né? Sim, com certeza. Mas entre eles, né, a dificuldade, né, de definir qual é o valor. Nessa proposta que está lá no Senado, essa que prevê que seja temporariamente o IGF, né, para que seja usado somente agora durante a pandemia. E eu vi também muitas discussões com relação ao qual seria o valor, né, qual seria considerado a grande fortuna. Como você estava falando, para gente que não tem nada, né, Ana? Qualquer valor, tipo 20 milhões, é uma grande fortuna, né? E a diferença, né, de quem que esse imposto iria atingir, se caso eles decidam que seja somente acima de 50 milhões, né? Deixaria de atender de atingir uma grande parcela de milionários, né? E então tem essa questão também do valor, né? E eu acho que essa proposta, ela não é tão interessante assim mas não dá para resolver, né? Igual como a gente estava falando, não tem como a gente querer resolver essa questão agora. Até porque a gente já entra na questão de por que nunca foi regulamentado o IGF, né? E por que essa dificuldade tão grande de se debater, né? De se votar esse imposto especificadamente, né? Por que é tão difícil a gente conseguir aprovar um imposto que vai atingir somente os ricos,
né? Por que seria, Ana? Essa aí, ela tá muito fácil, né? Porque quem que aprova, né? Como é que tá aí a composição, né, dos políticos que estão colocados Sim, ali para aprovar o imposto? Vários dos nossos deputados e senadores, eles são representantes. milionários. Os nossos representantes, eles Sim. são milionários. Quando não são, eles foram provavelmente financiados Pro- por Sim, algum milionário, né? Então, isso é um grande impedimento para a aprovação do IGF, porque a pessoa provavelmente não vai aprovar um imposto que vai recair sobre o seu próprio patrimônio, né? Não sim. está nem um pouco interessado nisso. E aí a gente se questiona, né, o quanto essas pessoas representam de fato, né, a população, porque, né, é uma condição que é colocada para eles como algo que é prejudicial, né, e tudo mais, mas ajudaria muita gente. Eu estava fazendo uns cálculos assim, no sentido de que hoje no Brasil a gente tem, segundo os dados da Forbes de 2019, 58 bilionários, assim, são poucas pessoas, 58 Poucas pessoas, né? pessoas. E eu fiz um cálculo de que esse valor, né, que eles têm daria para atender, assim, nos 3 meses, cerca de 4 milhões de famílias, sabe? De famílias. Se fosse Isso com taxado com uma taxação de 1%, né? Então é bastante gente, a gente sabe o tanto que tem sido importante, né, o auxílio como uma condição de sobrevivência, né, nesse momento. sim, Não, que as pessoas, o desemprego aumentou assim estrondosamente, né, na pandemia, mas não só, ele já era, não é só o desemprego, né, são a falta de condições de saúde, de saneamento e tudo mais. os subempregos, né, os trabalhos informais que não aparecem nos dados de emprego e desemprego, mas que com a pandemia, né, também foram perdidos esses postos de trabalho informal, sem carteira assinada. Então, assim, agravou muito mais a situação, né, Ana? Exatamente. E aí, como os projetos, né, eles têm essa diferença entre 20 milhões e etc., é muito engraçado a utilização de termos jurídicos, técnicos, para uma coisa que é muito evidente que é uma decisão política. Você Sim, definir, porque não existe uma definição do que é do uma que grande é grande fortuna. fortuna, sim. É uma decisão política que precisa ser feita, né? Que, assim, não, se não está definido, né? Não é que não tenha como definir. Existem vários outros argumentos, né, em relação ao IGF, assim, que as pessoas pontuam. Por exemplo, que eu acho que é mais esdrúxulo que as pessoas vão começar a retirar o seu patrimônio do país, Do né? país. E aí a gente tem propostas que definem que patrimônios de pessoas brasileiras fora do país também vão sofrer a incidência do IGF, né? Algumas dessas propostas. Mas tem Sim. uma outra coisa que as pessoas não falam. O que os ricos precisam está no Brasil, né? Sim, mão de obra, recursos, tá tudo aqui. Recursos naturais. Terras, Como que o agronegócio vai, assim, ele vai embora e vai levar a terra? Não tem como não tem fazer isso, como. né? Então ele precisa necessariamente ter patrimônio aqui no Brasil, né? Então Tá, e são discursos furados para poder justificar a não aprovação. tá, um outro discurso que eu ouvi muito também é que eles seriam sobretaxados, tributados novamente, né? Uma nova tributação de um imposto que eles alegam que já é cobrado. No caso, eles alegam que o imposto de renda já abarca toda essa questão de patrimônio, né? Então, eles alegam que seriam duplamente taxados, né? E a gente vê que não é assim, né, Ana? Não, os objetivos são completamente diferentes, né? Até porque a gente sabe que o limite de isenção de imposto de renda é assim, né? Muito Sim, pouco. E assim, não existe uma bitributação aí nesse sentido, né? No sentido dos termos jurídicos mesmo que as pessoas usam, porque são bases de cálculos diferentes. Né? Não existe a base de cálculo do imposto de renda é a renda sim, mensal da pessoa, né? E não aquilo que ela acumulou de patrimônio.
Então, não tem como se falar que é uma dupla tributação, inclusive em termos técnicos e jurídicos, porque seriam bases de cálculos diferentes, né? Diferentes. Mas é difícil, o mais difícil é as pessoas entenderem o caráter social do IGF, que é combater a desigualdade, né? E que é isso mesmo, é mexer no bolso dos ricos, e é por isso que a gente tem que Sim, defender, porque eles são a minoria, é mexer assim no bolso daquele menos de 1% que está acumulando isso, assim, né? Se a gente for considerar a história do Brasil, não é um dinheiro acumulado com trabalho. É um dinheiro acumulado com com escravidão, né? exploração, Com sim. exploração, com grilagem de terras, com massacre da população no campo, né? Então, assim, se a gente for pegar mesmo o lado político, o IGF faz total sentido, né? E sempre vão existir o direito, termos jurídicos, técnicos, para poder dizer que não é possível ser feito, né? Eu acho que esse é um dos papéis fundamentais que o direito tem tido, é legitimar posicionamentos, né, políticos dos mais ricos. E esse do IGF é um deles, né? São sempre Sim, os empecilhos técnicos, né, as inviabilidades técnicas, as dificuldades jurídicas que estão impedindo que ele seja aí, criado. que ele seja criado, né? Sim. Bom, Ana, alguém que está participando tem alguma pergunta? Eu vi que a Alessandra contribuiu aqui para gente, que o imposto de renda é pela renda, né? E o IGF é sobre o patrimônio. É. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, para mim, para Ana. Então, Ana, e essa questão do Brasil, né? Tá como sétima economia, sexta economia do mundo e tá ocupando também o sétimo país mais desigual do mundo, né? É tão discrepante essa diferença no nosso país, né? Em que pese que seja um país continental com grande territorialidade, uma grande diversidade de pessoas, né? Ainda assim fica muito claro, né, que a desigualdade ela existe porque uma parte da sociedade, né, essa parte da sociedade que seria taxada pelas grandes fortunas, essa parte da sociedade não deseja que aconteça essa justiça fiscal, né, que as pessoas tenham uma vida menos desigual e assim continua perpetuando essas estruturas de desigualdade, né? Tanto para mulheres, para minorias LGBT, negros. Então, assim, o que a gente tem lá no nosso Congresso hoje para falar que representa a gente? A maioria é empresário, então o empresário vai representar quem? Empresário. Mas não o micro, o pequeno empresário, né? Ele vai representar o grande empresário. Então, assim, ele não vai querer que ele mesmo, né? Porque muitos são milionários, que ele mesmo ou que o chefe dele, né? Seja taxado. Então, assim, essa questão da representatividade, ela é muito importante para a gente discutir, principalmente o IGF, né? É, como essa falta de representatividade, além de dificultar, vem fazendo com que a gente tenha perdido direitos, né? Quantos direitos sociais nós não perdemos nesses últimos 3 anos, né? Eu fico me perguntando, Ana, nessa situação da pandemia, né? O governo com o auxílio emergencial, com todas as suas dificuldades, a gente parar para pensar se não existisse um cadastro único, né? Como seria possível pagar todas essas pessoas se não existisse um cadastro único, se não existisse um Bolsa Família, né? Todas Se não essas políticas existisse um públicas. SUS, como que Nossa, estaríamos principalmente hoje, né? como o SUS ficou assim relevante, né? Acho que muita gente, principalmente para nós da classe trabalhadora, que é a maioria da população, perceber a importância de uma política pública como o SUS, né? E como é importante essas políticas públicas para a gente acabar com a desigualdade, E de né? ter dinheiro voltado para isso também, né, Letícia? Porque
por exemplo, esse é o momento da gente rever a emenda constitucional 95, né? Sim, com É um certeza. limite de gastos que, assim, a conjuntura não atende à conjuntura, não atende à Não. realidade, né? Como que a gente vai limitar dinheiro gasto em educação, saúde? Vem uma pandemia, né? E aí, como que fica essa situação? Então, tá na hora da gente também rever rever o que não foi aprovado, que é o caso do IGF, e rever o que já foi aprovado, que Sim, também vai continuar prejudicando muito a população, né? Em relação ao que você colocou aí das desigualdades, eu acho que o principal e o mais importante, né, é reconhecer a nossa história, né? A nossa história de exploração e de dominação, né, de colonização é muito forte, né? Foram muitos anos de escravidão e a gente ainda, isso ainda reverbera hoje, né? Eu estava olhando os dados do IBGE, da PNAD de 2019, que fala que pessoas negras no Brasil recebem, em média, R$ 1.000 a menos do que pessoas brancas, né? Para você ver a discrepância que é sim. para as pessoas, às vezes, falar, se você, né, agora virar empreendedor, começar a vender as coisas pela internet, né, vai dar, assim, tem que aproveitar o momento, né, essa ideia de empreendedorismo no meio de tanta desigualdade, pessoas, milhares de pessoas que sequer têm acesso à internet, né? Não podem, inclusive, estar aqui hoje assistindo uma live informativa porque não tem equipamento eletrônico para isso, né? Então, é muito complicado a gente falar dessas desigualdades no nosso país porque elas estão em todos os níveis, né? Acho que a Sim, em todos os pandemia níveis. ela escancara, né? Ela traz à tona coisas que, obviamente, né, a gente já tinha conhecimento. O massacre da juventude negra, por exemplo, não é de Sim, hoje. Né? A gente vê que as pessoas negras estão morrendo mais, as regiões do Nordeste estão sofrendo mais com a pandemia. Isso já estava dado, né? Isso já acontecia no Brasil há muitos anos. Mas a pandemia, ela literalmente fez com que caísse algumas máscaras, né? Que a máscaras, gente está sim. falando da vida, né? Algumas Tirou o maquiagens aí. filtro, né, Ana? Exatamente, aquela cortina de fumaça que se coloca para esconder vários problemas, né? E aquilo que estava sempre na ponta de lança, né? São as pessoas negras, as pessoas das periferias, as pessoas no Nordeste, né, do nosso país. Então, fica aí pra gente essa lição histórica de que a gente tem que combater isso pela raiz. Eu não acredito que o IGF vai fazer isso, né, por si só, Não, mas eu acho que é eu também um não. comecinho, é um Sim, comecinho de algo que a gente pode pautar nesse momento, né, um mínimo de justiça tributária. sim. E eu acredito que esse momento também vai fazer com que a gente possa reavaliar os nossos valores, né? E eu acredito que muitas pessoas, né, principalmente da classe trabalhadora, tenha acordado, né, tenha notado a sua importância, né? Porque a pandemia, como a gente já veio falando aqui, ela revelou muita coisa que já estava escancarado, mas que muita gente ainda fingia que não estava vendo, né? Mas assim, a pandemia ela veio para revelar todas as desigualdades. Desigualdade digital, né? Quantos estudantes não têm acesso nenhum à internet, né? E assim, aqueles que têm o acesso, né, vão se sobressair aos que têm acesso e quantas pessoas não estão sem condições de trabalhar, né? Obrigadas a ficar em casa por conta da quarentena e não tem o que comer, né? Então, assim, é uma situação muito complicada mesmo, porque a desigualdade está em todo lugar, né? Eu acho que esse momento ele também foi muito importante, não só para escancarar as desigualdades, né? Mas para nos mostrar algumas políticas de governo, né? Sim, Por exemplo, a catástrofe está sendo o governo de Jair Bolsonaro, que, né, a gente falando aqui entre nós, pelo menos nós já tínhamos alguma previsão, mas está sim, escancarado que ele não tem menor condição de, né, presidir um país, né, com tanta desigualdade e o povo está sofrendo muito com isso, né? Mas de muito. entender que esse projeto ele não é só do Bolsonaro, assim.
Ele Sim. vem antes, né? Por exemplo, quando a gente estava falando da emenda constitucional 95, né? Tem a reforma trabalhista, enfim. É uma série de políticas, né? Que é um projeto para essa sociedade que é, diante da crise, salvar os lucros dos ricos, Os né? lucros, sim. E é um projeto que, se a gente for ver, não é só desde o governo Temer, desde o golpe, né? Vem ainda um pouco antes, porque nós temos ainda, por exemplo, a dificuldade da aprovação desse projeto. A Alessandra tinha colocado ali, só fazendo um comentário, né, sobre essa questão de especulação imobiliária, né? Se esse imposto ele poderia melhorar, né, as condições em relação à especulação imobiliária. Esse é um problema muito severo no nosso país, né? Que assim atinge muito, né, a população mais pobre, que é falta de moradia. E Sim. com certeza, entre você, se hoje é muito rentável você deixar patrimônio parado para poder, né, especular, esperar Especular. Uhum. que ele fique mais caro, enquanto tem gente sem casa, sem terra e etc. E você começa a cobrar sobre esse patrimônio que está parado, essa pessoa vai querer colocar esse patrimônio Fazer para com que ela. girar. Sim, aham. Colocar dentro da empresa, por exemplo, que tem outro tipo de tributação, colocar emprego, né, que são investimentos em produção. Eu não sou muito dessa perspectiva, né, de fazer essa defesa, mas é um dos argumentos para o IGF que mais tem sido utilizados nesse momento, né. A minha preocupação, é óbvio, né, que é uma preocupação que vai continuar existindo, sobre a defesa que a gente faz do incentivo exacerbado ao produtivismo, né? Mas isso é um outro debate. Então, Ana, muito bom. É, eu acho que a gente falou, né? Que tinha para ser falado. Será que alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida que queira compartilhar? Ai, minha mãe. Passou muito Oi, rápido. mãe. Passou muito rápido, né? Sim, Mas eu acho que é isso, Ana. É um diálogo, né? A gente vai conversando e as ideias vão surgindo, né? Outras análises, a partir da conversa a gente vai obtendo outras análises. Mas eu acho que o ponto principal é o que a gente comentou mesmo, né? Que a desigualdade está aí, né? A gente tem ferramentas, ao menos a gente não, mas os nossos representantes têm as ferramentas que poderiam diminuir, né, essa desigualdade e assim tentar lutar por um país mais justo, né? Eu acho que esse é o motivo com que me fez enfrentar a vida política, né? Eu acho que esse é um dos motivos que fez com que vocês também enfrentassem essa guerra, né? Que é uma guerra, né? A política é um mundo à parte, assim, que a gente vai se descobrindo. Mas eu acredito que essa certeza que a gente tem de que está do lado certo, né? E de que está fazendo as coisas certas, vai fazer com que a gente tenha essa coragem de continuar a nossa luta, né? sim. Sim, realmente. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Às vezes a gente pensa que a gente não pode fazer nada, mas trabalho de formiguinha, né? Se a gente começar a pautar mais vezes, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né? Que está sendo colocado na mesa, está sendo aprovado em outros países e entrar nessa luta também, né? Levantar essa bandeira. Eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter com um pouco a população de enfrentar esse debate, enfrentar essa disputa, né? Porque eu acho que isso vai fazendo a diferença, né? Assim, eu acredito muito no trabalho das várias formiguinhas que estão do lado certo da história, como você Sim, falou, né? Então eu acho que vai mais ou menos nesse sentido, né? Da gente combater o governo Bolsonaro mesmo, da gente combater essas políticas principalmente. neoliberais, né? De destruição do povo, de destruição das condições de vida. Enfim, uma hora acredito que a gente consegue, né, minimamente melhorar um pouco a situação das pessoas e enfrentar o grande capital que é o nosso objetivo, né? Sim. Então, Ana,
eu não tenho mais nada para falar. E se você já quiser se despedir, eu acho que ninguém tem pergunta, eu não vi nenhuma pergunta. Obrigado, pessoal. Só mandar um Assim, abraço aí para as pessoas que estão assistindo, né? Desculpar os erros técnicos se houveram, né? Primeira participação nesse sentido. Mandar um abraço para o Eliezer, que está aí participando, sim, né? Meu colega lá de Goiás, as pessoas de Goiás que também estão assistindo, né? E acompanhar mesmo esses trabalhos. Eu acho que, assim, recebo com muita felicidade, né? A notícia da sua pré-candidatura lá em Goiás, porque assim, é muito importante, uma cidade que eu tenho muito carinho, fico muito feliz que tenha pessoas dispostas, né, a cuidar desse lugar. E aí convidar, né, também as pessoas que estão te acompanhando, já as pessoas que estão acompanhando a candidatura coletiva, a gente coletivizar mesmo esse processo sim, das candidaturas femininas, né? Porque eu acho que esse ano vai ser muito forte, né, a participação das mulheres, mas a gente tem que entender essa condição dos projetos que estão colocados, né, principalmente nesse momento, né, para a gente não cair em pegadinhas, né, a em gente vê que tem pegadinha, em cilada, né? mulheres, Sim, mulheres que são colocadas em candidaturas para servir, assim como laranjas, né, para que, enfim, para ganhar voto literalmente para outros homens. Então, assim, a gente tem que conseguir fazer essas análises, conseguir apoiar projetos efetivamente que tenham um caráter, né, transformador, um caráter de mudanças radicais que a gente precisa e que o nosso país precisa, né? acabar, ou pelo menos tentar diminuir a desigualdade de gênero, né? E a desigualdade da nossa subrepresentação no Congresso e em todos os espaços, né? Eu acho que é isso mesmo, Ana. Estou muito feliz de ter participado com você e fiquei muito feliz também da sua pré-candidatura nesse formato coletivo. Eu achei muito interessante e eu sei que somos cercadas de pessoas além de acreditar, né, no que a gente acredita, são pessoas com a energia boa e que assim, querem o bem da população, o bem da comunidade, né? E o fim dessas desigualdades, né? Agradeço muito e estamos aqui, né, à disposição. Se você, a sua pré-candidatura coletiva quiser bater um papo, a gente está aqui para discutir sobre representatividade feminina, né, mulheres na política. Estamos abertas aqui. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Boa noite, então, para todo Boa noite, mundo. gente. Espero Obrigada a todo encontrar em mundo. breve todo mundo bem, né? Quem puder, fique em casa mesmo com o afrouxamento aí das medidas, gente. É isso. Que bom. E quarta-feira que vem, a nossa próxima live, né? Na próxima quarta-feira, a gente vai bater um papo com o Leonel Cupertino. Ele é assessor no Congresso e a gente vai falar sobre conjuntura política, né? A atual conjuntura política. Então, já convido a Ana para estar participando também e ajudando na nossa discussão. Eu agradeço. Boa noite a todos. Beijo. Beijo, Kleber. Beijo, mãe. Beijo todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite.